As tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário, exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirás a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Vamos então agora fecharmos os olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, esse nosso Pai misericordioso, maravilhoso, a Jesus, que é o nosso mestre modelo, a Maria, nossa mãe, que também está sempre olhando por nós, e pedir que possamos estar aqui de ouvidos e corações abertos ao estudo que a nossa irmã Solange veio nos trazer, para que ele possa nos ajudar na nossa caminhada diária. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Bom dia a todos, a todas, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui hoje, nesse dia especial, que é o dia em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Mas esse dia é um dia de reflexão, acima de tudo. 8 de março é um dia não apenas para as mulheres, mas também para os homens repensarem o papel das mulheres, no mundo, o papel das mulheres na nossa vida, na nossa casa, porque a gente sabe que as mulheres, ao longo dos séculos, elas vêm sendo silenciadas, aquilo que elas vêm fazendo não é de modo nenhum trazido como para frente, como elemento histórico, como elemento de desenvolvimento e de progresso. Mesmo aqueles que lutam e que acreditam no progresso da humanidade, ainda trazem dentro de si, homens e mulheres, um machismo estrutural, onde a mulher, o espaço da mulher reservado é atrás do homem, ou é em casa cuidando dos filhos. Hoje nós vamos falar do legado de Amélie Boudet. Alguém conhece Amélie Boudet? Alguém quer falar o que sabe sobre Amélie Boudet? Assim, rapidamente? Pode falar. Ela, não sei muito bem não, mas ela é esposa do Allan Kardec, E sei que ela era muito inteligente, que ela ajudava ele em todas as revisões, as compilações, tudo isso, que ela foi muito importante na vida dele, mas não sei muito mais. Que ela foi muito importante na nossa vida também. É. Porque ela
trouxe sem qualquer mistura, sem qualquer misticismo, mistificação. Ela lutou pela doutrina espírita e ela recebeu, né, a doutrina espírita. Eu tenho certeza que ela não era vaidosa e que ela não desejaria que eu estivesse aqui para trazer um aspecto de vaidade, que com certeza não era isso que ela demonstrava. Mas é importante que a gente faça o resgate histórico, não é, do papel da mulher ao longo de toda a evolução, não é? Porque sempre tem um homem e a mulher, a Meliput é conhecida como a esposa do Kardec, né? Uma mulher que ajudava ele a revisar os textos, mas ela era muito mais do que isso. E para a gente poder compreender essa história, a gente precisa entender o conceito histórico da França no século XIX, não é? Onde a gente vivia aquele conflito, né? Aquela tentativa de ajustar as questões racionais que a ciência vinha trazendo com as questões religiosas, as crenças e tudo, de uma dominação histórica da Igreja Católica. A França era um país católico, né? Então, o surgimento do Espiritismo na França no século XIX não foi meramente um fenômeno místico. Ele buscava preencher a lacuna entre o sentimento religioso e a razão científica. E isso é importante a gente perceber, porque a Meliput, ela também era professora, mas ela não era uma professora qualquer, ela era uma estudiosa. Mas eu tenho muita dificuldade com isso. Normalmente eu corro na frente dele, ou ele corre na minha frente. Então, o Espiritismo surgiu como um terceiro caminho, né? Entre esses dois polos que se formavam, o racionalismo e a fé cristã, né? A Igreja, surgia o Espiritismo como um caminho alternativo, o terceiro caminho, né? E nesse cenário de uma sociedade dividida entre o iluminismo materialista e a Igreja Católica tradicional. Assim que o Espiritismo surge, né? Alternativo, o Espiritismo surge como essa ponte. Na verdade, ele não queria, o Espiritismo ele não veio para eliminar a religião ou eliminar a ciência. Ele veio para ligar, não é? Para ser um elo de ligação entre esses dois extremos, porque aqueles que apoiavam a ciência estavam negando a religião, negando a fé, negando a existência de Deus, não é? Parecia que não era possível essa convivência entre a ciência e a fé, né? Então o Espiritismo veio como uma ponte, né? Então, o Espiritismo também tinha como base a democracia e a inclusão, né? Porque era um movimento formado pelas classes médias e trabalhadoras. Na verdade, Kardec estava sendo seguido de trabalhadores, e naquela época, assim como hoje, né, já existia luta de classes, né? Havia a dominação da classe trabalhadora pela elite, pela classe dominante, que eram os proprietários de terra, os donos das indústrias, enfim, e os políticos, né, aqueles que circulavam, né, e tudo. Então, na verdade, o Espiritismo ele aparecia como uma solução para os excluídos, né? E era um espaço onde mulheres e trabalhadores encontravam liderança igualitária, porque as mulheres tinham voz e elas também tinham a liderança. Muitos espaços eram dirigidos por mulheres, não é? Como era no tempo lá que Paulo visitava as igrejas, né? Que muitas igrejas eram formadas por mulheres, lideradas por mulheres. Então, era a voz da mulher. A gente vê ao longo da história, eu lembro ano passado eu estava aqui falando sobre as mulheres no Evangelho, né? E era mais ou menos
o fundamento, a base, né, é o mesmo, é a mesma. Né? É a mulher que tem voz e depois tentam tirar essa voz. Né? A mulher não pode aparecer. Então, essa era o cenário que havia quando o Espiritismo nasceu. Né? Mas quem foi a Amélie, não é? Quem foi essa mulher como Kardec encontrou a Amélie? Como isso se fez, né? A Amélie nasceu em 1795, numa localidade chamada Thiais, na França, nos arredores de Paris. E ela estudou, ela era filha de um tabelião e proprietário de terras que havia ganhado do pai. Então, ela era de uma família nobre, né? Eu encontrei alguns relatos de que os avós ou bisavós haviam trabalhado para os reis Luís XV e Luís XVI. Então, eram pessoas cultas também, não é? A avó da Amélie ela era ligada às artes. Então, a Amélie cresceu naquele ambiente culto, né? Sendo estimulada a estudar, sendo estimulada a conhecer artes. Então, ela cursou o primário e depois ela foi estudar na primeira escola normal com o método pestalozziano. Então, a Amélie tinha a mesma formação de Kardec. Né? Naquela época, as escolas elas eram separadas, né? Homens e mulheres não estudavam juntos. Normalmente haviam escolas para mulheres e escolas para homens. E o interessante é que essas escolas elas não ensinavam as mesmas coisas. Né? Eu vi agora há pouco a Escola Moderna, do Francisco Ferrer, e um dos pilares da Escola Moderna era justamente reunir na mesma sala de aula meninas e meninos, né, para que tivessem a oportunidade de aprender as mesmas coisas. E a outra também era colocar pessoas de diferentes classes sociais na mesma sala de aula, para que também pudessem ter oportunidade de aprender as mesmas coisas. Então, a gente sabe que naquela época, homens e mulheres não recebiam o mesmo conhecimento. Não é? E isso de uma maneira geral. Apenas algumas pessoas se destacavam, aquelas que podiam, que tinham condições, que tinham acesso à escola. Inclusive, não havia ainda nem regulamentado a escola primária como obrigatória na França. Isso aconteceu, parece que foi em 1833. Né? E a Amélie é de 1795, então a Amélie já era adulta quando isso aconteceu. Inclusive, ela participava desse movimento junto com Kardec, né? de estabelecer o ensino. Por quê? Porque ela, como professora, e dentro daquele movimento que havia na França, na Europa, no mundo todo naquela época, havia uma ideia de progresso pela educação. Olha só, né? Agora, tudo que vocês veem hoje, né, é só coincidência, porque já é uma luta antiga daqueles que querem, os progressistas querem educação. E o Espiritismo é progressista, porque Kardec era progressista. Então, tanto é que ele dizia, né, que se a ciência desdizer algo que ele havia dito, que a gente fique com a ciência, porque a ciência é progresso. A ciência é avanço. A gente sabe que amanhã a gente vai saber muito mais do que a gente sabe hoje. Então, a Amélie conheceu Kardec através de duas amigas que eles tinham em comum. Né? E
que ele falava, existe uma carta, eu quero ver se eu acho a carta, está mais para frente, não vou aqui. É porque quem fez isso aqui para mim foi inteligência artificial, tá? Então eu já revi, está bem coerente, coisa e tal, mas tem algumas coisas que estão mais para frente. Mas como eu não quero, eu botei isso aqui porque biografia normalmente é uma coisa meio cansativa. Tá, se eu cair, todo mundo acorda, né? Se tiverem dormindo. Então, a Amélie, ela não foi um apêndice, um ornamento. Quem disse foi uma mulher, ele não colocou aqui, que mas eu vou achar mais adiante. Ela não foi um apêndice, um ornamento, nem sombra. Muito menos ficou atrás de Rivaio Kardec. Ela foi a base, a crítica e a sustentação de um homem e de seu trabalho espiritual. Hoje, nós temos documentos que estão sendo pesquisados, que estão sendo colocados no site Allan Kardec online, né? Já tem documentos, e numa página do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Ali, o Silvino Canuto Abreu, ele era um espírita muito conhecido, era um advogado, muito rico também, né? Então ele era um colecionador. E ele tinha todo esse acervo de cartas que Kardec recebia e trocava. E quando, depois da morte dele, agora os herdeiros dele doaram para um centro espírita, que se não me engano, não sei se é Irlanda, eu não me lembro o nome do centro espírita agora, que fez a doação para a universidade para que continuassem as pesquisas a respeito de Kardec. Então, tem pesquisadores excelentes trabalhando nessas cartas, nessas obras, e muitas coisas puderam chegar ao nosso conhecimento através dessas cartas, que estão todas em francês. Eles lá no site, a vez que eu olhei, pedia para se tinha voluntários para fazer a tradução, enfim, né? Então, eu quero chegar na carta do Kardec. Eu acho que eu tenho a carta aqui. Quer que eu coloque naquela coisa para você achar? Não, a carta só tem um trecho. Eu vou para frente, depois eu volto. A carta é assim. Vamos voltar lá para ela. Ela se formou institutora Boudet, era assim que ela era chamada. Né? Ela se formou aos 19 anos na primeira escola normal leiga de Paris, né? Tinha influência pestalozziana, né? Uma profunda imersão nos mesmos métodos educacionais suíços que influenciaram Rivaio, né? Era uma intelectual independente. Isso é uma coisa interessante. Aos 30 anos, ela publicou 3 obras, né? Em 1825, 26 e 28, antes de conhecer Kardec. Contos primaveris, noções de desenho e essencial de belas artes. Ela era professora de artes, né? Ela tinha uma visão de harmonia, não é? Ela tinha uma visão de coerência, de coesão, e tudo isso foi importante para a obra que Kardec nos legou. Né? Então, ela era uma mulher que com 30 anos ainda não tinha casado. Ela conheceu Kardec com 37 anos. Ela conheceu Kardec. Ela era 9 anos mais velha que ele. Isso nunca foi motivo, né, de infelicidade para o casal. Viveram felizes muitos anos. Viveram acho que 37 anos. Então, aqui, o encontro dos dois. Ó, ela tinha 36 e ele tinha 27. 9 anos de diferença, ignorados pela sintonia intelectual, porque eles possuíam essa sintonia. Né? Eles tinham respeito um pelo outro. Ele escreveu uma carta para ela em 1831. Ele teve um encontro só com ela. As amigas em comum. A
apresentaram eles, olha só, primeira carta de um namorado para a namorada. Com esse título, Marca Kemp, que é bacharel em letras, especialidade em tradução, assina um artigo, publicado em outubro de 2016 pela revista Cultura Espírita. Trata-se da transcrição de comentários sobre uma carta enviada em 13 de agosto de 1831 por Rivaio a Amélie, que, segundo a redatora, faz parte de um acervo salvo por um dos dirigentes do movimento espírita francês, do saque da Maison dos Espíritos, ocorrido em 1940, na invasão de Paris pelos nazistas. Destaca ela que Rivaio já era diretor de uma instituição de ensino. Rivaio já fazia 5 anos que Rivaio era diretor de um instituto polimático, que significa vários conhecimentos, com múltiplos conhecimentos. Ele ensinava de tudo para esses alunos, os alunos do instituto dele, e ele era diretor desse instituto. E ele também utilizava um método pestalozziano que colocava o amor acima de tudo. Então, tinha um amor pelos alunos. O Pestalozzi entendia que sem esse elemento amor, o aprendizado não acontece. Então, era preciso isso. O Kardec aprendeu isso com o Pestalozzi. Então, ele era diretor e ele estava mudando o instituto já de sede para o endereço onde ele morava com a mãe e com o tio dele. Então, ele ficou lá nesse instituto até 1841. A Amélie morava na mansão dos pais dela, quer dizer, onde tinha posses, ela não era pobre. Em Château de Lô, departamento de Sartre, a poucos mais de 200 quilômetros de distância de Paris. Aí, no início da carta, a gente vê que a primeira iniciativa, ele pede para a mãe dele escrever uma carta para o pai dela, porque Kardec não tinha pai. O pai dele desapareceu quando ele era bem pequeno. Ele estava na Espanha, foi numa guerra e ele desapareceu. Então ele tinha sido dado como morto, mas ele não tinha essa certeza. Então, no início da carta, ele também pede a sua mãe que se escreva ao pai dela para que autorizasse a comunicação direta entre os dois. Então, aí ele cita o nome das senhoras Lucê e Moacir, que com certeza conheciam ambas as famílias, que moravam bem próximo uma da outra, e favoreceram o encontro entre Hippolyte e Amélie. Hippolyte afirma na carta que encontraram a Amélie uma só vez, o que lhe permitiu confirmar os elogios feitos a Amélie pelas damas mencionadas. Amélie tinha 9 anos a mais que ele. Amélie Couder tinha 9 anos a mais que o professor Rivaio, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que a olhos vistos aparentava a mesma idade dele. Jamais essa diferença constituiu o entrave à felicidade de ambos. E é uma diferença grande, 9 anos. Então a autora chama a atenção ao fato de que Rivaio não vacilou quando encontrou a Amélie. Ao se dirigir à amada, Rivaio não usou um disfarce para seduzir aquela que ele almejava. Ao contrário, expressou seu sentimento de maneira bem sincera, franca, direta e sucinta. Essa é outra característica de um espírito evoluído que permite antever a característica do relacionamento de Hippolyte e Amélie naqueles anos até a sua desencarnação em 1869. Então, eles casaram no ano seguinte, em fevereiro de 1832, alguns meses depois. Nessa carta, inclusive, ele já encaminha os
os dados dele, o pai dela iria precisar para fazer o casamento. Então vejam bem que esse negócio de namorar muito tempo não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada quando as pessoas sabem o que elas querem. Então, na verdade, houve ali um encontro de almas, né? Com certeza a espiritualidade já havia preparado, né, aquilo tudo. E ela era solteira. O que eu queria dizer sobre isso é que ela era solteira, mas ela não era solteira porque estava encalhada, como se dizia. Porque eu achei muitos textos no começo, quando eu comecei a pesquisa, os textos que e quero agradecer a Roseli Taranto, que me ajudou muito, me mandou muito material. Assim, quando eu comecei a pesquisa, eu só encontrava assim, que ela era uma mulher já balzaquiana, que naquela época uma mulher com essa idade não estava casada, mas ela tinha dote, tá? Receberam 80 mil francos do pai dela. Ela não era uma pessoa qualquer. Ela estava solteira por opção, porque ela era intelectual, porque ela gostava de estudar. E se ela casasse, ela não ia poder caminhar. Por isso é que o encontro com Kardec foi na hora certa. Ela já havia feito as publicações, ela já havia aprofundado seus estudos. Ela era uma mulher muito lúcida, muito lúcida. Né? E eles foram morar com a mãe e o tio dele, né? E junto com o Instituto Rivaio. Então era tudo junto, devia ser uma enorme casa, né? Imagina. Mas era ali que eles moraram. E a Meli, então, logo se associou a ele na tarefa educacional que ele desempenhava. Eu também achei em algum lugar que ela era diretora de um pensionato feminino, e inclusive ela era ali chamada de mãe. E tem um discurso dela, de 1847, se não me engano, falando para as meninas, e ela traz essa. É uma pena, assim, porque é tão vasto, falar sobre a Meli, tem tanta coisa para dizer sobre ela, que o tempo é muito curto, né? Tem que ser um seminário. Teria que ser um seminário, teria que ser uma semana de Amélie Nogueira, mas eu estou muito feliz, porque é isso que eu queria. Eu queria trazer o desejo, né? Despertar o desejo de conhecer essa mulher magnífica, que está apenas começando. Então, ela ajudou ele tinha o liceu polimático, né? Que esse liceu era uma escola secundarista para desenvolvimento de múltiplas habilidades, porque era assim, como Vitor Hugo, né? Naquela época, mais do que hoje nós temos muitos especialistas. Naquela época ele era advogado, era engenheiro, era médico, ele fazia várias coisas, ele estudava muitas coisas. E era assim que Kardec era. Então, Kardec era um homem extremamente inteligente, extremamente preparado, estudioso, e casou com uma mulher inteligente, extremamente preparada também, estudiosa. Né? Então, ela ficou lá atuando como administradora nesse Instituto Rivaio. Até tem uma palestra, que foi a primeira que eu ouvi, que dizia que a palestrante lia uma carta onde ele convida a Meli para ser administradora do Instituto. E ela tinha muitos bens também, ela administrava os bens dela, ela fazia muitas coisas, né? Aí o tio de Rivaio, na época que ele casou, que eles casaram, né? Rivaio e a Meli, ela recebeu um dote do pai, e o tio fez um testamento para ele, para Kardec, o tio dele. Fez um testamento para ele, deixando todos os bens para o sobrinho. Só que esse tio, ele jogava muito, e ele gastava tudo o que entrava no instituto, ele gastava com o jogo. E aí o instituto foi à bancarrota, teve que fechar as portas, né?
teve que fechar as portas, e porque os recursos que entravam não eram suficientes para manter o Instituto. Mas a Amélie e Kardec não desistiram do seu ideal de transformar a educação como um elemento transformador da sociedade. E eles continuaram lecionando em casa gratuitamente. Ele já fazia isso, né? E ela ajudava também, preparando aulas para o próprio colégio. Enquanto isso, Kardec teve que ir fazer outros trabalhos. Ele trabalhou como contador de empresas, ele fazia traduções de livros, ele também escrevia obras educacionais, né, livros pedagógicos. E aí, com a venda dos livros, ela ia administrando e auxiliando ele também. E ela trabalhava no pensionato, então, e ela tinha as rendas. E o pai dela também faleceu, acho que foi em 1847, 37 ou 47, e deixou para ela muitos imóveis, né? Ela tinha um irmão mais novo, deixou para os dois, então ela tinha. Aí em 1854 apareceu o fenômeno das mesas girantes, né? E Kardec então foi convidado para participar, para assistir, já esqueci antes já. É assim. Volta lá na carta, né, e ele fala isso. Devido a essas vãs maneiras de demonstrações, a expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura ao abrigo do tempo e das vicissitudes. Né? Então, ele era essa pessoa bem objetiva, né? Mas eu acho que isso também agradava a ela. Aí, em 1835, o Instituto Técnico Rivaio é forçado a fechar devido a dívidas acumuladas pelo tio. O casal recusa a derrota, abre a sua própria casa para oferecer cursos gratuitos. Né? Então, assim, essa é uma atividade política deles. Né? Através do ensino, eles estavam participando de um movimento da época. Né? E eles faziam um trabalho em conjunto. Ela atuava como administradora, como professora, porque ela ajudava ele a preparar as aulas, né? E parceira na elaboração de novas obras didáticas. Ele escreveu o Catecismo Gramatical da língua francesa, foi adotado, inclusive, pela Universidade de França. Aí, quando apareceu, ainda não. Então, nada foi publicado por Rivaio, mesmo quando ele era Rivaio, depois quando ele se tornou Kardec. Nada foi publicado por Rivaio sem a revisão rigorosa do Amélie. Né? A clareza, a sobriedade, o rigor da linguagem kardeciana carregam a influência direta da sua formação em belas artes e filosofia. Ou seja, todo o acervo, toda a bagagem que ela tinha de estudo, ela acrescentou à obra de Kardec. Tanto a obra de Kardec, como ainda antes, quando ele era Rivaio. Né? Ela era uma conselheira constante. Né? E a partir dos primeiros estudos das mesas girantes, a partir de 1854, ela se torna também sua secretária e parceira de pesquisa. Por quê? Porque assim, ele fundou uma livraria espírita, né, que era dele. Ele tinha a revista espírita, aliás, o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, quem patrocinou foi ela, com a renda dela e com o dinheiro que ela tinha. E depois a primeira edição da Revista Espírita, em 1858, também foi ela. Então, assim, a participação dela no Espiritismo, já naquele momento, do Espiritismo nascente, era muito grande. Ela era uma incentivadora e ela absorvia também. Então, Kardec, nós já falamos sobre Kardec várias vezes, né? Kardec encaminhava perguntas que os médicos de vários lugares do mundo respondiam. Então, eram muitas cartas que saíam e que chegavam. Né? Era uma correspondência epistolar. Né? E aí tudo tinha resposta e ela era quem organizava tudo isso. Kardec viajava muito depois para difundir o espiritismo
espiritismo. E era ela quem, além de administrar a casa, administrava os bens pessoais. Antes de entrar nessa seara, é importante dizer que com as edições dos livros pedagógicos que ele escreveu, a situação financeira dos dois foi restabelecida. E eles começaram a ganhar dinheiro para viver uma vida tranquila. Mas aí apareceu o quê? O espiritismo na vida deles. E eles abraçaram juntos essa causa do espiritismo e aportaram dinheiro, e aportaram esforço, aportaram tempo, né, para essa causa. Ela junto com ele. E a gente vê nas cartas que ele escreve para ela, que ela escreve para ele, essa parceria, essa sintonia que havia entre os dois, né? Então, ele ali falava só o catecismo gramatical da língua francesa, mas também tinha o programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, que foram adotados por diversos estabelecimentos de ensino, inclusive a Universidade de França. E eles estavam muito bem já, né? Ele se tornou conhecido nos meios cultos, né? E estava aberto para ele o caminho da riqueza e da glória no terreno da pedagogia, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente penetrar nessas questões, porque para que a gente possa ver como é importante que a gente mantenha o espiritismo, como ele surgiu com as ideias de Kardec, né? Então, vamos lá, porque o tempo está correndo, né? Então, nós espíritas, sem dúvida, nós devemos muito a Benedito, antes e depois, né? Ela apoiou e participou, né, de tudo. As sessões, antes de Kardec fundar a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, as sessões espíritas, que foi o primeiro centro espírita do mundo, né, a Sociedade Espírita. Primeiro era na casa deles. Primeiro começaram umas 20 pessoas, depois 30. Aí começou a encher de gente. E Kardec teve que encontrar um outro lugar, né? E para encontrar esse outro lugar, teve que passar por muitas burocracias, porque na época não se podia criar um instituto de estudos espíritas, até porque o espiritismo, a questão da mediunidade era vista como coisa demoníaca. Então, Kardec sofreu muitos reveses durante o tempo que ele esteve defendendo o espiritismo, à frente do espiritismo. Ele ganhou muitos inimigos, né? Não só daqueles que queriam anular o espiritismo, como também daqueles que queriam mistificar para mudar a origem daquilo que Kardec entendia, porque como Kardec era um estudioso, tudo dele tinha que ser colocado à luz da ciência, à luz da confrontação, à luz do método de avaliação e de exame, né? Porque na ciência as coisas elas seguem um método, elas não são feitas por achar, né? Apenas por intuição. A intuição ela vem, mas tudo tem que ser confrontado, né? Eu quero avançar um pouquinho mais, porque ela trabalhou muito, só que aí chegou um momento em que ele, aos 31 de março de 1869, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para frente. Está lá, olha, ele trouxe um dote de 80 mil francos para o casamento, e eles em solteiramente, custeou seus próprios recursos na edição de Livro dos Espíritos, viabilizou o lançamento da Revista Espírita, custeou as extensas viagens de pesquisa junto com Kardec, né? Kardec também custeava, não era só ela, os dois. Ela era guardiã da casa. Isso é uma carta que ela escreve para ele, para mostrar assim, que ela era multitarefa, né? Eu recebi vários novos espíritas,
fizeram assinaturas e levaram coleções. Ontem uma senhora veio comprar o livro dos médios. Enfim, desde a minha chegada, 5 assinaturas. Eis mais ou menos o negócio dos espíritas, dos espíritas. Mas aí depois ela fala também das casas que estão alugadas, os jardins estão cuidados. Ela vai passando para Kardec está viajando, ela vai passando para Kardec todos os afazeres dela, né? Falando sobre então ela fazia gestão operacional, ela fazia interlocução com visitantes, vendas de livros, administração da propriedade, ela fazia curadoria editorial, selecionava e enviava artigos cruciais para a publicação da Revista Espírita. Inclusive nessa carta ela cita um artigo que um outro confrade disse que era bom publicar na Revista Espírita, então ela fazia essa análise. E a casa deles era onde começou o movimento, né, na Rua dos Mártires, número 8. Aí Kardec morre. Kardec morre e a Meli está com 74 anos. E ela torna-se a única proprietária legal das obras, manuscritos e livrarias. Ela podia ter uma velhice feliz, tranquila, ela tinha posses, ela estava bem, só que não. Ela queria continuar a obra que começaram. Então ela fundou a Sociedade Anônima do Espiritismo para poder fazer a continuação da publicação da Revista Espírita, e ela criou e mais a venda dos livros das obras de Kardec. E ela criou uma caixa geral para reinvestir lucros. Então, todo ano ela destinava uma verba para esse fundo. Esse fundo era para comprar imóveis para garantir a saúde financeira do movimento, porque se deixasse poderia haver perdas, né? E o movimento se perder pela falta de recursos. E é aí que ela começa a sofrer, porque ela fez isso aqui por uma razão, porque já havia interesses, né, dos lucros que a venda dos livros, a publicação da revista, era um interesse comercial. Tanto é que ela funda a Sociedade Anônima do Espiritismo para gerir o dinheiro, para continuar o trabalho. Ela pega todas as obras que Kardec tinha começado a escrever, todos os escritos, e aí ela publica obras póstumas e vários outros artigos na Revista Espírita. Então ela continua o trabalho, ela segue trabalhando do mesmo jeito, e isso desagrada os confrades que estavam na administração, porque cada um queria fazer do seu jeito, né? Então, ela herdou a propriedade de todos os livros, os publicados e os que ainda não haviam sido publicados. Toda a obra de Kardec ela herdou. Então, ela era uma dona, não tinha mais Kardec, mas ela teve que se cercar de cuidados para que não se desfizesse, para não se acabar. Em 1875, ela sofreu, os espíritas sofreram um processo, né? Os detratores do espiritismo montaram uma situação para acabar com o espiritismo, para acabar com a credibilidade do espiritismo, né? Então, tinha um dirigente, que era o Menari, que já era um dirigente, ele fez a obras póstumas junto com ela, ele já era o braço direito de Kardec, ele já era diretor da Sociedade Espírita, e ele era o braço direito dela também. Mas andaram publicando na Revista Espírita umas fotos com montagens. Foi um fotógrafo que fez montagens de espíritos. Só que aí numa investigação descobriram. E o processo foi um processo longo e um processo que visava mesmo arrasar, né, com tudo.
E aí, a Amélie foi uma testemunha muito importante. Então, um julgamento arquitetado por detratores usando as fraudes do fotógrafo Bouguer para desacreditar o espiritismo. Esse Bouguer aí, depois ele diz que o Lemarie não tinha participado, mas ele foi condenado igual. Por que ele foi condenado? Porque a ideia era desmascarar o espiritismo. A ideia era essa, era dizer que o espiritismo era um embuste e acabar com o espiritismo de vez, né? A Amélie, aos 80 anos, é convidada a depor perante um juiz muito hostil, né? E ela foi confrontada de forma desrespeitosa. Ele pergunta, e esse nome Allan Kardec? Aí ela diz, todos os literatos adotam pseudônimos. Meu marido jamais pediu coisa alguma. Então ela com 80 anos, ela passou por esse revés e ela foi ao tribunal defender o nome de Kardec e do espiritismo. Ela foi uma que no início acreditava naquelas fotos, né? Mas infelizmente era e ela teve também, para encerrar, ela teve também que lutar contra os oportunistas, as pessoas dentro do próprio movimento, né, por interesses comerciais que tinham, queriam receber os lucros das vendas das obras e queriam mistificar também. Tinha a Sociedade Teosófica dos Espíritas franceses que que estavam publicando na Revista Espírita sem autorização dela, não é? Então havia esse desvio doutrinários primeiro, os homens em busca da glória, e queriam também o poder e o dinheiro, né? Tentam afastar a Amélie da gestão e desviar os recursos da sociedade. E de fato conseguiram mesmo afastar. Os desvios doutrinários, que o Lemarie publica teorias místicas e esotéricas na Revista Espírita sem consentimento dela. Ela achava isso um absurdo, porque isso era uma afronta à obra que Kardec deixou, né? A teosofia e o cristianismo. Né? E a bússola moral, em resposta a Amélie, articula a fundação da União Espírita Francesa com Berthe Floch e Gabriel Delany para resgatar a integridade da Constituição. Essa foi a última coisa que ela fez. Eu fico arrepiada porque foi em 24 de dezembro que a União Espírita foi fundada, e interessante que ela foi fundada, mas reuniam espíritas na casa dela para buscar a comunicação do Allan Kardec. E foi Allan Kardec, numa comunicação, que orientou a fazerem essa união para prosseguir, para não deixar o movimento ser corrompido, né, pelos inimigos, né, dentro. Berthe Floch, ela era vizinha e amiga de Amélie Bouguer. Ela escreveu um livro, Beaucoup de Lumière, muita luz. E ela conta, inclusive, como que ela morreu na Então, em janeiro de 1883, com 37 anos, ou seja, 21 dias, mês depois de fazer a União Espírita, né, francesa, ela cumpriu a missão dela. Ela levantou de madrugada, caiu, bateu com a cabeça no mármore da cômoda e desmaiou e já entrou em coma. Ficou 2 dias em coma e morreu no dia 21. A Berthe Floch foi quem colocou ela na cama junto com a criada e chamou o médico que atestou já ela estava, né? E ela sofreu assédio por parte do Lemarie, inclusive assim, eu não nem coloquei aqui porque não deu tempo de confirmar, porque muitas informações eu tinha que ficar confirmando, né? Que ela sofreu assédio, que ele era
responsável por cuidar dela, né? E parece que houve uma negligência aí no cuidado com ela e ela levantou da cama. Mas ela até ali ela estava lúcida. Tanto é que parentes, eu creio, quando falo em parentes, ela tinha um irmão mais novo que ela. E provavelmente já tinha desencarnado. Provavelmente foi a mulher dele, que é a idosa, uma parente idosa, e seus filhos. Então, deve ser os sobrinhos dela que tentaram anular o testamento dela, porque ela deixou tudo que ela tinha para o movimento espírita, né? Então, tentaram anular o testamento, alegando falta de juízo. A justiça francesa rejeitou a alegação devido à sua inegável lucidez. Ela estava completamente lúcida, né? Todos os bens e direitos autorais são legalmente transferidos para a sociedade para a continuação das obras de arte espíritas. Essa aí era a sociedade anônima espírita, que recebeu muitas críticas dos puritanos espíritas, né? Que se tratava de comercial, mas na verdade a ideia era cuidar da parte comercial mesmo, da venda dos livros e da revista. Só que não era comercial nesse sentido, era comercial no sentido de se tratar mesmo do comércio das obras, né? Mas aí então ela finalizou, quando ela trocou o nome, ela determinou a sociedade para a continuação das obras espíritas, né? Das obras de Kardec. Então daí a Médium, eu sou, dá ela todo o meu respeito, toda a minha gratidão, todo o meu amor, porque não bastava Kardec desencarnou e ela sustentou a bandeira do Espiritismo e amarrou tudo muito bem amarrado para que nós pudéssemos ter o Espiritismo como ele é hoje, sem mistificação e sem deturpação, não é? Então eu acho que o que nós podemos tirar de exemplo? Nós podemos tirar de exemplo disso. Todos nós somos responsáveis por conduzir o Espiritismo, assim como ele é, assim como Kardec nos levou, né, à frente. Né? Todos nós temos essa responsabilidade. Nós que somos espíritas e que acreditamos que essa doutrina, ela, além de consoladora, esclarecedora, ela nos sustenta. Né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Médium e, de alguma forma, não só em relação ao Espiritismo, mas em relação a tudo aquilo que a gente acredita, não é? E tudo aquilo que a gente acredita que a gente tenha força para lutar, que a gente possa se unir como mulheres, né? Que nós possamos estar ao lado das outras, praticarmos a sororidade e evitarmos que aconteçam tantas violências, tantas mortes indevidas de mulheres, tantos silenciamentos, né? Então, no dia de hoje é um dia para todos nós pensarmos, mulheres e homens, né? na responsabilidade dessa certeza, né? De que aí o Espiritismo traz isso, quando ele traz a teoria da reencarnação e a ideia da alma, que a alma não tem sexo, ele cria um motivo científico para a igualdade de homens e mulheres, para que não haja supremacia de gênero sobre gênero. Todos nós somos homens, todos nós somos mulheres, somos espíritos imortais encarnados no corpo. Se hoje estamos mulheres, amanhã estaremos homens. Se hoje estamos homens, amanhã estaremos mulheres. Então nós precisamos nos reconhecer como irmãos. Né? Então, muito obrigada pela paciência. Espero ter trazido uma vontade de conhecer ele melhor. Tá aí, ó, a último slide, igualdade metafísica. O princípio de que o espírito é meu, desde mantendo a justificativa biológica e religiosa para a supremacia masculina no século XIX. A justiça social pela reencarnação. A evolução moral progressiva como argumento para os direitos das mulheres e da classe trabalhadora. Médios e livres, mulheres com meio silêncio brutal, falando com autoridade. Nomes como Hermance Pessoa, Ruth Segundo Jafé e Edmundo Colibon,
foram fundamentais na planificação. Obrigada.